Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 27 de abril de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã de Liga dos Campeões, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga dos Campeões, o jogo do Liverpool versus Villarreal. Só que antes é um dia de Copa Libertadores, jogo de Brasileiro Série B, Sul-Americana e muito mais. Bom, esse jogo tem início às 16 horas, jogo de ida. O Liverpool vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols, e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. O Villarreal vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saindo menos que 5 cartões na partida, em 6 de 7 menos que 3 gols, e em 7 de 8 menos que 11 escanteios. O último confronto deu Liverpool 3-0. O Villarreal conseguiu surpreender a Juventus e o Bayern de Munique, mas acredito que não vai passar pelo Liverpool. Vamos estar acreditando nessa vitória do Liverpool. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Itália Série A. O jogo do Bolonha versus Internazionale, com início às 15h15. Bom, na classificação, a disputa pelo título ainda está acirrada. A Internazionale tem aí 33 jogos disputados. O Milan, o atual líder, tem 34. E o Bolonha vem na 13ª colocação em 10 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 37 gols marcados, 47 gols sofridos. Enfrenta a Inter em 33 jogos disputados, segundo colocado, 72 pontos conquistados, 71 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, o Bolonha 11º colocado em 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 22 gols marcados, 20 gols sofridos, 25 pontos conquistados. A Inter, como visitante, 4º colocado em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 30 gols marcados, 12 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 2,5 gols. Ambas as equipes marcam em menos que 11 escanteios. O Bolonha sofreu gol nos últimos 5. A Inter vem de 3 vitórias consecutivas. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Bolonha vem a 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios. Em 4 de 5 menos que 5 cartões. Em 7 de 8 menos que 3 gols na partida. Já a Inter vem a 5 vitórias consecutivas, a 11 jogos sem derrotas, a 5 jogos venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 6-1 para a equipe da Internazionale, a Internazionale que ainda sonha com o título, está a 2 pontos de desvantagem do Milan, mas está com jogo a menos. Caso vença, pode assumir a liderança com 75 pontos. Para essa partida, vamos estar optando aí nessa vitória da Internazionale, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Copa Libertadores, o grupo A, o jogo do Emelec versus Palmeiras. Esse jogo tem início às 21 horas. Na classificação, a equipe do Palmeiras tem 6 pontos conquistados, com 100% de aproveitamento parcialmente. 2 vitórias consecutivas nos 2 primeiros jogos. Está bem na Liberta, mas não tão bem assim no Brasileiro. Emelec, 2 empates consecutivos, 2 pontos conquistados. Nos últimos confrontos, o Emelec vinha 7 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, ambos marcam. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. O Palmeiras vem a 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 6, saiu mais que 10,5 escanteio.
em 7/9 mais que 2,5 gol. É um jogo que vamos estar optando no favoritismo do Palmeiras. Vamos pegar fora com empate anula. Probabilidade 2-1 fora. Esse jogo do América vamos estar retornando aí no decorrer das dicas. Vamos estar indo agora para o grupo F. O jogo do Colo-Colo do Chile versus o River Plate da Argentina. Esse jogo tem início às 21 horas. Ambas as equipes somam 6 pontos conquistados, 100% nas duas primeiras partidas. E em duelos individuais ou nos últimos confrontos, ambas as equipes nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. O Colo-Colo vem a 3 jogos sem derrotas, a 5 jogos sofreu gol. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 ambos marcam, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo, nos últimos 10 mais que 4,5 cartões. O River Plate vem a 3 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. É um jogo que vamos estar optando no jogo para mais de 1,5 gol nessa partida. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Cuiabá versus a equipe do Clube Atlético River Plate do Uruguai. Tem início aí às 19h15. O Cuiabá vem com 3 pontos conquistados em 2 jogos, o River não vem com nenhum. Nos últimos duelos individuais, o Cuiabá vem a 6 jogos, saindo menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. O River Plate a 3 jogos sem vitória. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, menos que 11 escanteios. Em 8 de 9, mais que 4,5 cartões. Vamos estar optando na vitória do Cuiabá e a probabilidade 2-0 caça. Vamos agora para o Brasileiro Série B. E ainda tem jogos aqui pela Bundesliga da Áustria. Vamos estar indo agora no jogo do CRB versus Náutico, com início às 19 horas. O Náutico, enfim, venceu seu primeiro jogo na competição, mas o mando de campo é do CRB, o CRB que está na vice-lanterna e 19ª colocação, com apenas 1 ponto conquistado em 2 jogos. Já o Náutico, em 3 jogos disputados, somando 2 derrotas e 1 vitória na 12ª colocação. O Náutico que venceu recentemente o Operário em casa, fez 3 gols, o juiz anulou 1, mas o Náutico venceu pelo placar de 2-0. Bom, ambas as equipes em 5 dos últimos 7 confrontos saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 7 ambos marcam. O CRB vem a 4 jogos sem derrotas para a equipe do Náutico, sofreu gol nos últimos 7. O Náutico sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O CRB em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Náutico vem a 9 jogos saindo menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, o CRB venceu 3-1. O Náutico pode muito bem dar o troco desta vez. Vamos estar optando numa dica de mais de 1,5 gol. E como nossa segunda opção, vamos estar pegando o Náutico com empate ao intervalo. E a equipe do Roberto Fernandes vai surpreender a equipe do CRB. Inclusive, o Roberto já passou pelo CRB. Então, probabilidade 2-1 fora. Operário versus Grêmio, com início às 19 horas. Classificação, Grêmio sexto, com 4 pontos conquistados. Operário 4 pontos conquistados na 9ª colocação. Em duelos individuais, o Operário vem a 6 jogos, saindo menos que 3 gols na partida. O Grêmio, em 7 dos últimos 9, saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 5, menos que 11 escanteios. Vamos estar pegando essa partida, um jogo bastante equilibrado. Mais de 1,5 gol nessa partida. O nosso último prognóstico de hoje será da Bundesliga da Áustria. O jogo do Sturm Graz versus a equipe do Red Bull Salzburgo. O início às 13h30. O Sturm Graz vem na 2ª colocação e 28 jogos disputados, com 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 55 gols marcados, 36 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Salzburgo na 1ª colocação em 28 jogos disputados, com 23 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 70 gols marcados, 16 gols sofridos, 45 pontos conquistados.
Nos últimos confrontos entre essas equipes, para ambas as equipes, em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 10 ambos marcam, em 8 de 9 menos que 5 cartões, em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 14 jogos, o Salzburgo vem de 6 vitórias consecutivas e foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em duelos individuais, a equipe do Stuttgart vem a 6 jogos sem derrotas, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, e o Red Bull Salzburgo vem a 7 jogos com 7 vitórias, a 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, saiu menos que 11 escanteio, em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Último confronto deu Salzburgo, vamos estar pegando fora com empate anula, probabilidade 2-1, fora. Bom, tropa, se chegou até esse presente momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal e compartilhe nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. A nossa dica extra, nossa dica bônus, será pela Libertadores. Grupo D, América Mineiro versus Deportes Tolima, com início às 19 horas. Na classificação, ambas as equipes somaram apenas um ponto até o momento. Em duelos individuais, o América em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. A equipe do Tolima, em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar gols. Para essa partida, vamos estar pegando uma vitória do Tolima, uma mini ou possível zebra dica bônus do canal Clash Bet. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto, partiu tropa!